E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão nessa quarentena? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vou trazer para vocês uma aula sobre a França Antártica e a França Equinocial. São nomes estranhos, né? Mas são duas regiões que foram colonizadas pela França no Brasil. Então a gente já tinha aí, Portugal já tinha colonizado certas regiões do Brasil, mas nós temos essa disputa aí com os franceses. A gente sabe que também tem os holandeses, mas nesse caso a gente vai tratar primeiro da França Antártica, tá? E a França Antártica, ela vai existir primeiramente porque a França ela vai entrar mais nas grandes navegações tardiamente, ela não vai entrar nas mesmas datas, nas mesmas épocas que a Espanha e Portugal. Então, quando a França começa a fazer as suas grandes navegações, Portugal e Espanha já tinha feito até o Tratado de Tordesilhas, por exemplo. Então, o Tratado de Tordesilhas, que a gente sabe que meio que predestinou os portugueses a colonizar o Brasil, ele vai ser ignorado pelos franceses. Até porque, se você for parar a pensar na ótica francesa, eles observam que o tratado foi feito por Portugal e Espanha. Não tem porquê dos franceses seguir esse tratado. Então, basicamente, eles vão ignorar. Vai ter um acordo aí com os comerciantes, vai ter a corte francesa apoiando, para que mais ou menos 600 pessoas, 500 a 600 pessoas entrem nos navios e venham em direção à América do Sul. E eles vão parar justamente onde hoje é a Baía de Guanabara, né? Onde é o Rio de Janeiro. Lá eles vão se estacionar e vão começar a fazer essa colonização. Então, as capitanias hereditárias portuguesas, elas já haviam sido divididas, mas algumas delas não tinham sido totalmente colonizadas, né? Havia não um desleixo, mas um desinteresse português pela região, porque Portugal ainda estava de olho no caminho para as Índias, né? O comércio das Índias Orientais era mais interessante para Portugal nesse momento. Nós estamos aí em 1550, tá? 1549, 50 até 55. Então os franceses vêm para essa região. Nós temos que entender o contexto da França na época, né? Ela tinha acabado de sair da Guerra dos 100 Anos aí contra a Inglaterra e já estava tendo na Europa o que a gente chama de reforma protestante. Então a gente tem essa divisão religiosa pela Europa. Então muitos dos que vieram para essa nova França Antártica, eles eram protestantes. E ao chegarem aqui, eles conseguem fazer acordos com alguns indígenas que viviam nessa região. E aí esses indígenas, eles vão auxiliar essa expedição francesa no Brasil, essa colonização francesa, onde hoje é a Baía de Guanabara. Então, os tamoios, né, eles vão auxiliar, vão fazer uma aliança com os franceses, muito também porque os tamoios eram inimigos de certos indígenas que haviam feito aliança com os portugueses. Então a gente tem aqui franceses e portugueses, cada um de cada lado, né? Os franceses, no caso, que vieram para cá, eram mais protestantes, os portugueses católicos, então já tinha essa questão. Já tinha os portugueses que tinham interesse de retirar os franceses daqui, porque as capitanias hereditárias já haviam sido divididas, então, teoricamente, os portugueses enxergavam aquilo como sendo deles. E os portugueses se aliaram a indígenas que eram inimigos dos tamoios. Então, os tamoios também usam franceses e portugueses como base para poder se enfrentarem ali. Então você tem os tamoios do lado dos franceses e outros indígenas do lado dos portugueses. Então você tem questões religiosas, questões indígenas e questões de terra, né, de colonização no meio dessa disputa toda. O que faz a França acabar saindo daqui as doenças, né? Os franceses vêm para cá, eles acabam adoecendo com coisas que eles não conheciam, então vai ter muita morte aí, vai ter muito degredo, né? Eles vão fugir para dentro da floresta, muitos deles vão passar fome porque a alimentação é muito difícil nessa região. E aos poucos, esses 500 pessoas que acabaram vindo para cá, fica muito difícil o estilo de vida deles aqui. E aí, em 1565, tá, vai chegar uma expedição de Estácio de Sá, ele que vai se tornar um governador geral aí, ele vai conseguir então pôr fim a essa colonização francesa que aconteceu na Baía de Guanabara. Então acaba essa ideia de França Antártica e passa a se tornar um novo nome, que vai ser São Sebastião do Rio de Janeiro. Basicamente vai ser fundar aí o que a gente conhece hoje como Rio de Janeiro. Então os franceses vão ser expulsos daí pouco tempo depois que eles acabam colonizando. Mas essa disputa não vai acabar por aí. Nós estamos no século XVI, então quando vira o século XVII, né, 1600, já no início ali, nós temos então uma nova tentativa de colonização. Essa vai durar 3, 4 anos mais ou menos, é aquilo que a gente chama de França Equinocial. Tá? A França Equinocial ela vai ocorrer primeiro porque o Portugal e Espanha vão estar juntos na União Ibérica.
Como a Espanha é inimiga da França, né? E a Espanha já tinha colonizado diversas regiões onde hoje a gente conhece como América do Sul, essas regiões estavam dando muitos frutos para a Espanha. Então tinha prata, tinha ouro e a França estava de olho nisso. Então eles decidiram então colonizar uma região que a gente conhece hoje como Maranhão, lá no norte. E vai fundar ali uma vila que a gente chama de São Luís do Maranhão. Então a capital do Maranhão, que a gente conhece como São Luís, é uma herança direta da colonização francesa, porque o nome do rei da época da França, né, o Luís XIII é o nome dele, ele vai então, vai ser por causa dele que vai batizar essa região como São Luís. Então São Luís do Maranhão é uma herança direta dos franceses, que mandaram para cá já capuchinhos, tá? São padres que eles vão auxiliar aí nessa colonização, nesse caso a França mais católica, né? O catolicismo vai vir em 1612, eles vão ficar durante 3, 4 anos aqui tentando fazer com que essa colonização dê certo, isso na intenção de interceptar cargas espanholas que estavam em direção à Europa. Então, a região ali, né, no norte do Brasil, onde hoje é o Maranhão, é uma rota muito simples e muito estratégica para poder fazer pirataria, pilhagens, enfim. E aí, mais uma vez, os franceses vão fazer uma aliança com os indígenas, dessa vez os tupinambás. Essa aliança foi tão interessante que eles conseguiram levar indígenas para a corte francesa. Vai ter o que eles chamam de embaixador dos tupis, né? Embaixador tupinambás, vai chegar até a corte francesa, né? Vai se render, né, ao rei Luís XIII, e esse contato vai dar livros escritos sobre isso. Então tem documentos históricos que mostram sobre isso, tá? Os franceses acabaram escrevendo sobre isso. Mas eles vão ser expulsos, a Espanha vai conseguir fazer uma reunião aí de uma galerinha que vai conseguir expulsar eles de São Luís do Maranhão e vai acabar com essa colonização que a gente chama de França equinocial. Não é muito difícil, tá, gente? É bem simples o que aconteceu, mas nós temos aí o que a gente consegue perceber, Portugal um pouco fraco, né? Porque Portugal não é muito grande para colonizar toda essa extensão do território que a gente conhece hoje como Brasil, né? Principalmente o litoral ali. Isso não foi da noite para o dia, então a gente está falando de séculos e séculos para consolidar essa colonização. Tranquilo? É só isso, pessoal. Um abraço e tchau!